Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Paysandu em noite de decisão pela Copa Verde e querendo deixar para trás a sequência negativa na temporada. Vamos ter que ter muita inteligência emocional, inteligência de jogo. No remo, a invencibilidade do Leão e do técnico Daniel Paulista. Nós temos que saber jogar em todas as situações. E tem zagueiro retornando ao Águia de Marabá e ansioso pela reestreia. Eu sinto uma grande responsabilidade de poder ter passado por aqui e ser campeão também com essa camisa. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje a escalação do Esporte Cultura com o Marquinho Belém. Boa tarde, Marquinho. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Xarel. Boa tarde a todos do Esporte Cultura aí, os fãs. E uma estreia, Júnior Xarel. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marquinho. Uma honra, cara, participar com vocês aqui. Vamos para essa resenha sobre o futebol paraense. Fique à vontade, a casa é de vocês. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu, que duela hoje contra o Goiás no segundo jogo da Copa Verde. E o time bicolor chega para esse confronto em busca do 5º título da competição, mas, sobretudo, querendo acabar de vez com a sequência negativa na temporada. Bora conferir na reportagem. Segundo jogo. É hora da partida decisiva da final da Copa Verde. Paysandu e Goiás fazem um jogo da volta da decisão do torneio regional no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Pelo lado bicolor, o time chega no momento difícil da temporada. São 5 jogos seguidos sem vencer, 4 pela Série B e 1 pela Copa Verde, que foi justamente o jogo de ida da final, onde o Papão ficou no 0-0 com o time goiano aqui em Belém. E o objetivo, além do penta da competição, é pôr fim nessa sequência negativa. Foi um início de Série B que a gente não esperava, né? Eu acho que não só o nosso torcedor também, mas nós, né? Pelo volume de jogo que a gente vinha fazendo ali na Copa Verde, no estadual, né? A gente vinha empenhando bons jogos. Na Série B também fizemos alguns bons jogos. Acho que o jogo da Chape ali foi um jogo fora da curva. Mas a gente se reencontrar, né? Se reencontrar no caminho das vitórias. No primeiro jogo da decisão, no dia 9 deste mês, o Papão vinha de uma derrota na estreia na Série B 2025 para o Atlético Paranaense, dentro do Mangueirão. Mas agora, com a piora do rendimento, o desafio, além de enfrentar um time que está melhor na temporada, é ter controle emocional para garantir o resultado nos 90 minutos. Como foi o jogo lá, um jogo bem acirrado, de duas grandes equipes, a gente propõe um pouco mais, né? Mas vamos ter que ter muita inteligência emocional, inteligência de jogo, né? Quanto antes a gente assimilar o jogo, melhor para a gente, né? E vamos para os duelos individuais, né? Vamos propor quando tiver que propor o jogo, né? E se tiver que daqui a pouco esperar um pouco mais, né? Até a gente acredita que eles vão se impor um pouco mais lá em casa. E por falar em parte emocional, o goleiro Matheus Nogueira garante que ele e outros companheiros mais experientes estão encorajando o restante do elenco em meio ao momento de instabilidade, para que cheguem bem na final de hoje. O Rossi, que também concorda na liderança técnica da equipe, é um grande jogador, né, vem nos ajudando. O Quintana, que infelizmente sentiu no último jogo, né? Temos outras também, Vargas, Giovanni, Nicolas, né, Vilela. Acho que essa união do grupo faz com que a gente se feche ainda mais no momento que a gente está passando na Série B, né? Para que a gente possa ir mentalmente fortalecido para uma final, né? Porque no meio dessa turbulência a gente tem uma final contra uma grande equipe. Paysandu e Goiás, que se enfrentaram na Série B do ano passado, já jogaram a final da Copa Verde em 2023 com a vitória do Goiás. E além de toda essa questão que envolve o momento do Paysandu na temporada, 5 jogos sem ganhar, vai enfrentar um adversário, Marquinho, que o Paysandu não consegue ganhar há muito tempo. São 20 anos sem vitórias do Paysandu contra o Goiás. De 2005 para cá são 12 jogos, com 7 vitórias do Goiás e 5 empates.
deve ter jogado com ele ou lembrar dele. O Éder Secom marcou o gol do Paysandu em 2005, vitória por 1-0. Agora os dois se reencontram na final da Copa Verde, buscando também uma recuperação na temporada, visto que o Goiás perdeu na última rodada da Série B. Exatamente, né, Matheus? A gente fala do Paysandu que está 5 jogos sem vencer, mas a equipe do Goiás também está 2 aí sem vencer, né? Empata no clássico contra o Vila Nova, perde fora de casa diante da equipe do América Mineiro. A equipe ainda, o Mancini ainda está tentando colocar no modelo dele de jogo, que ainda está muito adaptado ainda do Jair Ventura. Isso são palavras do próprio Mancini também. Agora, é claro, eles vão querer essa Copa Verde pelo fato do Goiás também não estar disputando uma Copa do Brasil. E é um caminho muito mais curto, ele quer, né, esse título que é muito importante para justamente o Goiás voltar a disputar uma Copa do Brasil. Mas eu vejo, na entrevista do Matheus, ele falar do lado emocional. O Paysandu tem muitos jogadores experientes, Matheus. Sim. Não tem como se desesperar, né? É um time que tem condições de fazer um jogo tranquilo, entendeu? Por ter um Nicolas, Geovani, Matheus Vargas, Martins, tem muito. O próprio Matheus Nogueira no gol. Então, em todos os setores, o Paysandu tem jogadores muito maduros, cascudos e experientes. E para uma decisão, é importante você ter esse lado emocional muito tranquilo, muito seguro, para você ter esse jogo organizado, né, para que o Paysandu ele possa conseguir ter um bom desempenho e com isso também facilitar o resultado em busca desse resultado que é o pentacampeonato aí da Copa Verde. Jogadores que inclusive estiveram na campanha do título da Copa Verde no ano passado contra o Vila Nova. Inclusive é a 5ª final seguida entre Pará e Goiás na Copa Verde, por enquanto está 3-1 para o Pará nessa disputa. O Matheus Nogueira era goleiro do Paysandu na Copa Verde do ano passado, Brian Borges, o Edilson, o Nicolas, jogadores que já estiveram nesse contexto, que vão provavelmente jogar nessa partida contra o Goiás. Tu enxergas um favoritismo para um dos lados, Xarel, ou um jogo muito equilibrado? Olha, Matheus, eu espero um jogo bem equilibrado. Já visto que o primeiro jogo o Paysandu teve muitas oportunidades de sair vitorioso. O próprio goleiro do Goiás, o Tadeu, falou na entrevista no final do jogo que eles levaram sorte, que o resultado do empate foi muito bom para eles, porque o Paysandu jogou bem, né? O Paysandu se impôs, né? Jogando dentro de casa, dentro do Mangueirão, a torcida empurrou, ajudou, só que infelizmente a bola não entrou, né? Agora, a gente tratando de Série B, o Paysandu realmente não está bem, é um começo desastroso do Paysandu, início de competição muito mal, a torcida não está gostando disso, mas hoje tem que virar essa chave, a competição é outra, igualdade no placar em Belém, então não pode se desesperar com essa campanha que o Paysandu vem apresentando na Série B. A Série B é outro papo, hoje é Copa Verde e, na minha opinião, o favoritismo nem de Paysandu e nem de Goiás. Eu acho que está 50-50 e vai dar Paraco. E agora a gente vai lá para Goiânia, porque a Jordana Crumpanza está no palco da decisão de hoje, o estádio Serra Dourada, e vai contar para a gente como é que está o clima por lá para essa grande decisão. Boa tarde, Jordana. Oi, Matheus, muito boa tarde para você. Eu já estou morrendo de saudades, mas eu estou aqui no gramado do estádio Serra Dourada, palco da partida de logo mais entre Goiás e Paysandu pela final da Copa Verde de 2025. O Papão, o maior vencedor da competição, 4 títulos. Essa é a 9ª final do Paysandu em 12 edições da competição, mas o momento é complicado. O Paysandu está bem pressionado, o técnico Luizinho Lopes pressionado no cargo. Esse é o 5º jogo sem vencer e o Paysandu está a 4 jogos sem conseguir fazer gols. Mas, como eu falei, o Papão é o maior vencedor da competição, tem o Nicolas no seu elenco, o maior artilheiro da história da Copa Verde. E para você, torcedor bicolor ligado no Esporte Cultura, hoje o Paysandu vai contar com o retorno do atacante Rossi, ele que é o destaque do Papão na temporada e pode ajudar muito nessa questão de fazer gols. Do lado do Goiás, o Wagner Mancini não vai poder contar com o Anselmo Ramon e o Rodrigo Andrade ainda é dúvida. O que a assessoria informou pra gente, só vai ter uma decisão em relação ao jogador próximo ao horário do confronto. Aqui em Goiânia tá um sol para cada um, tá quente, sem previsão de chuva e hoje devemos ter aqui no estádio Serra Dourada um dos maiores públicos do futebol goiano de 2025. Essa é mais uma final da Copa Verde com o Paysandu sendo protagonista de mais uma edição e claro, todas as informações você curte com a gente a partir de 8h40 da noite na nossa transmissão aqui na telinha da TV Cultura. Muito obrigado, Jordana, pelas informações. A gente também está com saudade de ti, tá? Marquinho, a respeito do Luizinho Lopes no Paysandu, ele entra mais pressionado do que o time para essa decisão, porque a gente fala muito sobre a má fase que o Paysandu vive, esse início ruim na Série B,
mas o Luizinho entra mais pressionado com essa responsabilidade de conseguir o resultado positivo por causa dos resultados recentes? A pressão sempre ela vai existir, né, Matheus? Ainda mais pelos resultados do Paysandu, aquilo que o Charel colocou, pela questão do Campeonato Brasileiro da Série B também, querendo ou não, a torcida, né, começa a lembrar muito do treinador, que é a primeira cabeça que acaba rolando, né, infelizmente. Então é uma grande oportunidade também. Agora, eu vejo que os jogadores têm que chamar essa responsabilidade, Matheus. Eu não vejo que a culpa é diretamente só do Luizinho Lopes, né, que na minha opinião ele vem fazendo um bom trabalho. Ele vem dando as oportunidades, ele vem testando, ele vem trocando. Então está na hora dos jogadores também, sabe, segurar a posição, né, de chamar essa responsabilidade, colocar em prática tudo aquilo que ele vem trabalhando, que ele vem falando também na parte mais teórica do que prática, por conta do tempo, né? Não tem como você estar treinando muito, entendeu? É mais na base do vídeo, da conversa, da orientação, enfim, mas eu vejo que os jogadores também acho que tem que chamar essa responsabilidade, Matheus. São eles que dentro de campo tomam todas as decisões, entendeu? São eles que resolvem lá dentro. Então eu vejo que a pressão ela existe sim, não só em cima dos jogadores, mas também em cima do Luizinho, e é uma oportunidade que ele tem de acalmar as coisas, até para respingar no Campeonato Brasileiro, para que a equipe ganhe mais motivação e mais confiança para o decorrer da temporada que vem pela frente. Aproveitando que tu falaste, Marquinhos, a respeito desse momento que o Paysandu vive de muitos jogos em sequência. É um dos motivos que pode explicar essa queda de desempenho que o time teve até então, Charel, porque a gente falava muito sobre a maratona de jogos que o Paysandu ia ter no mês de abril. Na Série B, na Copa Verde, no Campeonato Paraense, na Copa do Brasil. Pouco tempo de treino, pouco tempo de descanso. Então, tu acreditas que essa queda de desempenho e de resultados que o Paysandu teve é natural ou não? Assim, Matheus, eu acho que não é tão natural, porque tem equipes que estão na mesma maratona e estão conseguindo aí se manter melhor, né? O próprio o técnico Luizinho, ele reclamou da logística, né? Por conta da distância, por conta de toda essa viagem. Tem algo que chame a atenção com isso? Tem, porque a gente sabe que a distância para se deslocar de Belém para Goiânia, enfim, ela é muito grande, é uma viagem cansativa, Copa do Brasil, Copa Verde, o Campeonato parece que deu uma paradazinha, mas pode ser que isso tenha peso nessa má fase que o Paysandu está vivendo. Mas, como eu já falei, o estádio, como a gente já sabe, o estádio vai estar lotado, muito por conta dessa rivalidade criada aí entre Goiás e Pará, uma rivalidade que eu acho que a gente leva a melhor, na minha humilde opinião, e é uma boa oportunidade para os jogadores, como o Marquinhos falou, colocar a cabeça no lugar e passar um ponto final nisso aí e dar nova vida para o Paysandu. Quem sabe com esse título de hoje as coisas voltem à normalidade aí nessa Série B, para essa sequência aí. Inclusive foi uma situação que a Copa Verde reacendeu essas rivalidades regionais, inclusive. Já no Águia, como falamos aqui no Esporte Cultura, o zagueiro Davi Cruz está retornando à equipe marabaense, em que foi campeão do Campeonato Paraense de 2023. E ele falou um pouco sobre esse retorno ao time de Marabá e também a respeito da expectativa de reestrear com a camisa do Azulão. Bora conferir. E poder estar retornando junto com um grupo aí já fazendo parte dos treinamentos, eu sinto uma grande responsabilidade de poder ter passado por aqui e ser campeão também com essa camisa, e espero aí durante essa semana fazer grandes treinamentos junto com meus companheiros, da gente poder estrear bem, que isso é muito importante, de poder estrear bem para continuar fazendo essa pontuação dentro do campeonato, não perder pontos, né? Isso faz muita diferença. Davi Cruz, que era titular nesse time do Águia campeão paraense de 2023, era um jogador que inclusive estava se destacando naquela temporada até se lesionar na final do Campeonato Paraense contra o Remo, não conseguiu retornar ao time titular, mas agora volta para esse Águia num outro contexto e com a possibilidade de disputar a Série D. Levando em consideração o que a gente já viu do Davi aqui no futebol paraense, Marquinhos, dá para dizer que ele entra para ser titular ou vai brigar por uma vaga na posição? Olha, ele entra para brigar pela posição, né? Mas é um jogador que tem um grande histórico, tem muita qualidade, o Davi, que fez a dupla com o Betão, sim, né? Com o Betão na zaga ali, claro, ele chega com toda humildade, é mais um jogador, né, vai buscar seu espaço, né, e tudo na equipe do Águia. É muito importante ter essa competitividade também entre os jogadores, num elenco, né, ganha com isso o treinador que vai, né, ter alternativas para justamente escolher sua onzena. Mas é um jogador que com certeza, a hora que tiver essa oportunidade e for bem, dificilmente vai sair, não só pela sua qualidade, mas pelo seu histórico na equipe, que é muito grande. Davi Cruz, que tem 28 anos, é daqui de Belém. Agora a gente fala da Tuna Luso, porque a vitória contra o Maitá, fora de casa na estreia da Série D, segue rendendo no estádio do Souza. E nesse jogo, o meia Thiago Bagagem completou a marca de
30 jogos defendendo o time Cruz Maltino. E o jogador falou sobre essa marca e também sobre os primeiros pontos conquistados pela Águia do Souza. Bora ouvir. Feliz, né? Poder completar essa marca aí com a camisa da Tuna. Mas mais feliz ainda que a gente saiu com a vitória, né? Jogou bem. Soube jogar fora de casa, né? Sabia que é um jogo muito importante para nós, né? Jogo de estreia, fora de casa também. O time do Humaitá se portou muito bem também, né? Então, graças a Deus, a gente pôde levar esses 3 pontos para Belém, que é muito importante. Thiago Bagagem, que chegou na Tuna no Campeonato Paraense do ano passado. E assim, Xarel, dá para dizer que foi um jogador que encontrou o espaço dele aqui, não só na Tuna, mas dá para dizer que ele conseguiu ser melhor mapeado no futebol paraense. Um volante com características de chute de fora da área, bom nas bolas paradas também, e que deixou boas impressões de novo no Campeonato Paraense. Sem dúvida, se adaptou muito bem a Tuna, se adaptou muito bem ao futebol paraense. O Bagagem, eu acompanhei vários jogos da Tuna, e em loco, né? Inclusive ele se destacou muito, fez gols, né? Gols importantes. É um jogador que dá uma proteção para a zaga, chegou com um pouco de desconfiança, ninguém o conhecia, mas ele tomou conta ali daquela parte de frente da defesa da Tuna, sai bem para o jogo, tem muita pegada, é obediente taticamente, a gente percebe que ele tem uma influência muito grande no que vem jogando a Tuna Luso brasileira, né? É um jogador, uma peça fundamental no estilo de jogo aí do Inácio Neto. Está sabendo usar bastante o Thiago Bagagem e eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem ainda nessa Série D e a Tuna tem tudo para fazer uma grande campanha. Iniciou muito bem, vencendo fora de casa, com o Bagagem também jogando muito bem. Então eu acho que ele vestiu a camisa de jeito mesmo, é a segunda pele dele no momento, se adaptou muito bem à Tuna Luso e está fazendo um bom campeonato, fez um bom parazão e eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem na Série D também. Ele tem 30 anos e olha, eu queria muito contar uma boa história do apelido dele, mas nem ele sabe o porquê do apelido Thiago Bagagem. Começaram a chamá-lo de Thiago Bagagem lá em Pernambuco, de onde ele nasceu, e ele adotou o apelido para ele, não tem uma explicação melhor do que essa. E o triunfo da Tuna valeu os 3 primeiros pontos da equipe na competição. A Tuna que volta a jogar na Série D no próximo domingo contra o Trem, aqui no Estádio do Souza, em Belém. E o time feminino de basquete Master do Pará fez história ao participar pela primeira vez do Campeonato Norte e Nordeste, na categoria acima de 35 anos e conquistar o 3º lugar no pódio, resultado de muito trabalho coletivo das atletas e também da comissão técnica. Sob o comando do treinador Aloysio Arruda e da preparadora física Carla Correia, e destaque também para a capitã da equipe, Andressa Fortunato, que terminou como a 2ª maior cestinha da competição. O torneio foi disputado entre os dias 17 e 21 de abril em Natal, no Rio Grande do Norte, e o time teve o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, ACEL, por meio do incentivo esportivo do governo do estado do Pará. Parabéns à equipe Master de basquete e boa sorte no decorrer da temporada. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Clube do Remo e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Remo, porque o time segue invicto no comando técnico do Daniel Paulista também na Série B. São 2 vitórias e 2 empates na competição e o time segue no G4. E como falei anteriormente, quem está também invicto é o técnico Daniel Paulista, que desde quando chegou promoveu alterações na equipe. Bora conferir na reportagem. Aos 42 anos, Daniel Paulista já é figura conhecida nas laterais dos gramados brasileiros. Ex-volante natural de Ribeirão Preto, o treinador acumula passagens por clubes como Sport, Confiança, Guarani e CRB. E agora o experiente treinador tenta escrever um novo capítulo no Baenão. Tomamos a decisão certa de vir para o Remo, né? Para desenvolver o trabalho que a gente tem feito durante a nossa carreira, né? Um trabalho que tem sido pautado, como você disse, um pouco fora da curva do tradicional do futebol brasileiro, que são trabalhos curtos, né, de muita rotatividade. Nós, através de resultado, porque o que sustenta treinador no futebol são resultados, mas com os resultados nós temos conseguido permanecer nos clubes. Apesar de não ter muito tempo no comando da camisa azulina, os primeiros resultados já apareceram.
Em 6 jogos no comando do Leão, foram 4 vitórias e 2 empates. O ponto alto até aqui foi a vitória por 1-0 sobre o Curitiba pela 4ª rodada da Série B, que colocou o Remo no G4 da competição e encerrou um tabu de mais de 50 anos que o time não vencia o time paranaense em partidas oficiais. Desde que chegou, o Daniel promoveu mudanças. A principal delas, o abandono da linha com 3 zagueiros. A ideia seria tornar o time mais competitivo sem abrir mão da organização. A gente está mudando o que vinha acontecendo, porque o Remo ele vinha definido de uma forma e nós estamos aos poucos, porque não é da noite para o dia que vai se conseguir mudar tudo, mas nós estamos aos pouquinhos começando a colocar outras situações. Hoje a gente alterou os 2 laterais da equipe que vinha jogando na última partida, para tentar ser mais móvel na marcação, para ter também uma saída melhor para o ataque mais rápida, onde nós enxergávamos que poderíamos levar vantagem sobre o adversário. Na era Tonhão, Daniel é o 4º treinador a assumir o clube em menos de 6 meses. Antes dele passaram Ricardo Catalá, Gustavo Morínigo e Rodrigo Santana. Todos demitidos após eliminações ou pressão por resultados. O novo comandante sabe que só há uma forma de seguir diferente dos demais: vencendo. Nós temos que saber jogar em todas as situações. Eu acho que defensivamente a equipe tem sido uma equipe segura, né? Porque com a bola rolando tem conseguido neutralizar principalmente os pontos fortes dos adversários. É claro que a questão de jogar, eu acho que ainda nós precisamos evoluir mais. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, Marquinho. Além da questão tática, que a gente já havia destacado muito, o Rodrigo Santana jogava no 3-4-3, agora o Daniel Paulista joga no 4-2-3-1 com variações. Quais são os outros aspectos que deu para perceber que o time do Remo mudou e melhorou? Olha, Matheus, na minha opinião, né, ele vai muito assim, ele busca muito estudar o adversário, e ele vai muito com a equipe de análise, né, de desempenho, para justamente ele montar um modelo em cima. Então, ele, como você falou, ele varia muito essa questão da marcação. Às vezes ele faz marcação individual, ele faz marcação por zona, enfim. Então, ele está conseguindo, né, movimentar o elenco dele, por isso que ele fala das trocas. E esse jogar mais, que eu acho que é o que está incomodando um pouco, nesse jogar mais eu já até entendi, é o Remo ter mais a posse de bola. O Remo está dando muito a posse de bola para os adversários, que esse último adversário dificílimo que o Remo pega no Mangueirão, que cria muitas oportunidades, né, que é um time, enfim, o Curitiba e tudo. E aí o Remo está dando muita posse. Então, quando você dá muita bola para o adversário, ele tem mais oportunidade de criar do que você que está sem a bola. Então, acho que o Remo ele tem qualidade, tem jogadores à altura para ficar um pouco mais com essa bola, principalmente, Matheus, jogando em casa. Fora de casa, até vou entender ele fazer esse time mais reativo, ser um time mais vertical, mas acho que dentro de casa tem como você equilibrar um pouco mais, jogar um pouco mais, que essa questão que com certeza é ter mais posse de bola para justamente você criar muito mais e não depender só do erro do adversário ou de contra-ataque. Você também fazer um jogo, né, de criação com a bola. Eu parto muito do princípio de que no futebol você consegue ter uma evolução com o time em treinos e repetições. E, por exemplo, o Remo faz mais um gol muito parecido com o que a gente já viu em outros momentos do ano. Cruzamento vindo da direita do Janderson ou do Marcelinho para finalização do Pedro Rocha completando no meio da área, fazendo aquele movimento por dentro. O Remo fez assim gol contra o Santa Rosa, fez assim contra o América Mineiro e agora contra o Curitiba. Afinal, Matheus, o Pedro Rocha, ele tem como... Eu posso até usar a palavra obrigação, ele tem assim como obrigação de ser sempre esse segundo atacante. O Pedro Rocha sempre ele tem essa liberdade de se movimentar um pouco mais por dentro para ser esse segundo atacante, para não ficar só o Viseu isolado dentro da área. E ele ter esse segundo atacante aí. Por isso que a gente vê muito o Pedro Rocha pisando na área, aparecendo já para finalizar, principalmente a jogada vindo, claro, do lado oposto, como você colocou. Ele jogando pelo lado esquerdo, a jogada vindo pelo lado direito. Ele tem como uma obrigação ser um segundo atacante ali próximo do Viseu. Pedro Rocha, que é o artilheiro da Série B, inclusive, com 4 gols. Xarel, afinal, foi só mudança de técnico mesmo? Olha, Matheus, eu creio assim, eu joguei um pouquinho de futebol, o Marquinhos jogou muito mais, né? A gente sabe que uma troca de comando, ela mexe muito com o elenco, com jogadores que estavam como titular, com jogadores que estavam no banco. É uma oportunidade para aquela galera que não teve com o treinador antigo chegar
e aparecer, né? Assim, é muito importante esse início de Série B para o Remo por conta dos resultados, né? O Remo fora de casa, no último jogo fora, saiu perdendo, conseguiu empatar, pegou o segundo gol e conseguiu empatar. Está sendo muito importante essa reação do Clube do Remo. A gente está vendo que ele não está só esperando o adversário, ele está tomando iniciativa e está saindo para o jogo. Dentro de Belém está fazendo a obrigação dele, né? Na Série B é quase que uma obrigação do time que joga dentro de casa vencer suas partidas e tentar somar o maior número de pontos fora. É o que está acontecendo com o Remo. Está invicto na competição, tem um artilheiro, está em quarto, está no G4. Isso é muito importante para o início de competição, dar uma moral, dar um algo a mais aí para a sequência. E a quarta rodada da Série B chegou ao fim ontem. Atlético Goianiense e Cuiabá ficaram no 1-1. Resultado importante para o Remo, que permaneceu no G4 da competição com 8 pontos somados. Já o Volta Redonda não saiu do 0-0 contra a Ferroviária. E com o empate voltasse, ultrapassa o Paysandu na tabela e o Papão caiu para a 18ª posição com apenas 1 ponto. Vamos falar agora dos brasileiros na Libertadores. O Flamengo conseguiu um empate, ter 3 confrontos. O Botafogo vai enfrentar o Estudiantes de La Plata lá na Argentina às 9h30 da noite. Jogo importante para o Fogão, porque ambas as equipes estão com 3 pontos e quem vencer assume a 2ª posição no grupo. No mesmo horário, o São Paulo, que briga pela liderança do Grupo D, vai na altitude do Paraguai para jogar contra o Libertad, que lidera o grupo com 6 pontos. O tricolor está em segundo com 4. E às 11 da noite, o Fortaleza faz a 2ª partida na competição contra o Bucaramanga da Colômbia, tá? Foi difícil falar esse nome, mas saiu. O Leão busca conquistar os primeiros pontos no Grupo E da Copa Libertadores. E a gente vai agora falar de Sul-Americana, porque o Vasco tropeçou em São Januário lotado. Disso, temos mais jogos hoje. O Fluminense joga contra a União Espanhola no Chile às 7h da noite. O tricolor busca a 3ª vitória seguida na competição para tentar se isolar no grupo F da competição. E no Barradão, em Salvador, o Vitória recebe o Cerro Largo do Uruguai às 9h30 da noite. E o Leão busca a primeira vitória na competição em 2 jogos disputados. Foram 2 empates. E, além disso, o Atlético Mineiro, líder do Grupo H, joga contra o Caracas, 2º colocado, lá na Venezuela, jogo às 9h30 da noite. Antes da gente encerrar o Esporte Cultura Jogo Rápido, palpite para o jogo de hoje, final da Copa Verde. 1-0 Paysandu. Xarel. 2-1 Paysandu. Tô anotando todos os palpites, por enquanto ninguém acertou no ano, tá? A Jordana lá, Jordana. A Jordana não ainda? A Jordana ainda não, mas depois eu vou mandar um WhatsApp. Tá obrigado, bom. Marquinhos. Valeu, Matheus. Até a próxima. Xarel. Obrigado, Matheus. Todos que nos acompanharam até agora, você fica com Sem Censura Pará. Tchau.